irmãos da live, os irmãos presentes, que eu possa abençoar a vida de cada um dos amados irmãos. Vamos estar dando início, né? Hoje, dia 2, né? Hoje, 2 de maio de 2023. E a gente sabe que é uma caminhada que a gente está tendo nesse deserto, mas sabemos que a nossa redenção nos espera. Por isso que sabemos que temos que confiar e guardar, né, essa palavra de perseverança. Vamos lá, né, amados irmãos? Os irmãos invocam baixo para poder sair aqui, viu, amados? Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Orialcha. Papai, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, porque tu tem nos dado a oportunidade, teus pequeninos, de ser esclarecidos dia a dia da tua palavra, Pai. Sabemos que nós estamos no tempo do fim e sabemos onde que nesse tempo a tua palavra, a qual ela foi trancada com cadeados, ó Pai, ela está sendo revelada ao teu povo. E esta palavra, Pai, a qual que nós temos alimentado e tem nos feito ficar de pé, Pai, diante de tanta dificuldade, de tantas coisas que este mundo, ó Pai, tem afligido este mundo, mas sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela é o nosso refrigério, Pai. Sabemos que a Tua palavra é a que nos mantém de pé, que nos mantém firme, ó Pai. Por isso que Tu tem colocado o Teu anjo à frente da Tua igreja, ó Pai, para conduzir o Teu povo pequenino. Pai, somos gratos, sou grato por cada um dos amados irmãos que estão aqui, presencialmente, os irmãos que estão na live, ó Pai. Que Tu possa cuidar de cada um, ó Pai. Dar ânimo ao cansado, dar força, Pai, àquele que não está conseguindo ficar de pé. Sim. Faz com que Teu povo, Pai, tire força de onde que não há força, para que o Teu povo possa entrar dando grito e júbilo de alegria, como está escrito na Tua palavra, Pai. Sim, Papai. Somos gratos, Pai. Gratidão. Sou grato pelo nosso papai Micael, sou grato pelos anciãos, ó Pai. Sou grato pela vida de cada um dos nossos amados irmãozinhos, ó Pai. Gratidão. Que nós possamos crescer juntos. São vários membros, Pai, mas é um só corpo. E que nós possamos crescer unânimes na Tua palavra. Sim, e assim seja feito a vontade do Papai Alcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Pode assentar, amados. Gratidão, né, a todos os amados irmãos. Igual eu falo para os irmãos, que nós estamos no tempo onde que exige da igreja perseverança. Perseverança. E o que faz a igreja ela perseverar é o alimentar da palavra. Por isso que fala que a fé, ela vem por ouvir e conhecer a palavra. A fé vem pelo ouvir e conhecer a palavra. Então, quando você aplica a sua fé, é porque você está entendendo a palavra. Você está entendendo a palavra, porque você só aplica a sua fé quando você conhece a palavra. Todos que estão aqui, a palavra chegou na vida de cada um. Por isso que você aplica a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e conhecer a palavra. E a palavra de Yal, ela chega na vida de cada um de nós, irmãos.
A palavra de Yahweh, ela chega na vida de cada um de nós para trazer a transformação para essa terra. Por isso que é a condição que nós lembramos de José, né? Os feixes, que levantou com seus feixes. Os feixes levantaram. É a condição que a gente, quando a gente olha a igreja hoje, ela está produzindo o quê? Frutos. Por que ela está produzindo frutos? Porque a palavra em Yahshua 55, ali 10, fala que a chuva e a neve, ela não retornará antes que cumpra o objetivo de sua missão, dando semente ao semeador e pão ao que come. Porque essa terra era uma terra seca, que não dava frutos, a qual foi necessário os filhos de Al, as pedrinhas preciosas, vir essa terra. Por isso que nós viemos essa terra, amados. Nós viemos com a necessidade de transformar tudo aquilo que estava morto. Por isso que quando a gente já fizemos o estudo lá atrás, a gente sabemos que o quê? Que tudo nessa terra passa pela morte. Tudo nessa terra, por quê? Porque assim, quando houve a punição, a serpente passou a comer do pó da terra, então passou tudo na terra, que nasce, tudo que brota, passa pela morte. Mas Filadélfia, ela vem trazer vida a uma terra seca. E é grandioso eu estar falando isso para os irmãos. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque se a gente for olhar, hoje, a confiança é algo que a confiança em algo é algo que te faz você produzir. Aí. Meu fone, minha voz. Gratidão. Vamos dar continuidade. Aí, amados irmãos, como eu falo para os irmãos, nós temos uma missão nessa terra. E é uma missão que é uma missão que ela é árdua. E é uma missão que Yahweh nos escolheu. Mas, igual a gente falou aqui mais cedo, a gente pega a condição de nós estamos sendo colocados à prova, mas estamos sendo tentados. Nós estamos sendo tentados. E aí é onde que a gente vê a condição do crescimento da igreja. O quanto nosso fruto, o quanto nosso trabalho está sendo produtivo. E ele quer assim para a igreja. Então, amados irmãos, quando a gente pega a condição na palavra, quando eu estou falando para os irmãos da confiança, a confiança em Yahweh é algo que ela tem que estar no coração de cada um dos irmãos. E essa confiança, conforme eu falei para os irmãos, que a fé, ela vem por ouvir e conhecer a palavra. Quando você conheceu a palavra, isso gerou em você o quê? Uma confiança. E a fé sua se tornou como aquela fé que a gente lembra de quem? Abraão. Abraão, quando você lembra de Abraão, você lembra de quem? De uma representação de Micaial. Aí você fala assim, por que uma representação de Micaial? Por quê? Porque aí você vê, olha para você ver, ele vem a essa terra, a palavra que vem direto de Al, a qual ele recebe, e a qual ele confia nessa palavra. Ele confia nessa palavra e ele vem para o deserto. E ele vem para esse deserto. E com ele, quando ele vai ao deserto, ele leva consigo quem? Irmão Paulo Roberto.
Quem ele leva consigo ali quando ele vai? E ele chama quem para ir com ele? Isso. Quem é a família dele? O nome principal. O nome dela. Da sua esposa. Ele leva a esposa com ele. A esposa confiou nele. A esposa confiou nele. E a esposa confiando nele é a representação para Filadélfia. A esposa confiando aquele que conduz ao deserto. Vocês estão entendendo agora? Porque quando ele recebe uma ordem de algo para ele ir tomar o deserto, aí você lembra de quem? Do filho varão, a qual a mulher ela está sendo alimentada no deserto. Os irmãos têm que entender os links. Se os irmãos entenderem os links, os irmãos ficam maravilhados. Se os irmãos entenderem as conexões. Então, quando eu falo isso, porque ele ouviu a voz de Al. E a mulher ouviu a voz de Abraão. Ele ouviu a voz de Al. E a mulher ouviu a voz de Abraão. Então, quando a gente pega essa condição hoje, é a condição que a igreja hoje, ela entra na condição de Êxodo. Vamos lá em Êxodo 23, 20. Isso a gente só para aquecer, irmãos. Êxodo. Olha. Êxodo 23, 20. Que fala: eis que vou enviar, Êxodo 23, 20. Gratidão, viu, irmã Adriana? Página 135. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guardes pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeite a tua presença e observe a sua voz, e não lhe seja rebelde. A mulher tinha tudo para ser rebelde, mas ela ouviu a voz do marido. Respeite a tua presença, observe a sua voz, e não seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutaste fielmente a tua voz e fizestes o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Já trouxe para os irmãos. Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Então, mostrando, se você está com anjo, toda batalha que o anjo vai, você está com ele, você vai ser vitorioso, porque ele nunca perdeu uma batalha, porque ele carrega o nome de Al. Por isso que a igreja hoje, ela está indo para a batalha mais importante de todas, que é uma batalha mais importante de todas as batalhas que já batalhamos. Essa é a mais importante, irmãos. Por quê? Porque a batalha vai ser na palavra. E aí você lembra nas ministrações que o papai já trouxe no final de semana, daquele gigante filisteu, que é representação de Lúcifer, de Satanás, a qual ele morreu com a sua própria palavra. E ele estava guerreando com Davi, e ali a gente vê o quê? Ele estava argumentando. E ele morreu pela espada, a sua própria palavra. Isso mostra que vai ser uma batalha na palavra. E a gente vai entender alguns pontos. Não, irmãos, uma queimação. Então, a gente vê a condição que vai acontecer. Por isso que esses cenários terrenalmente que aconteceu, isso representa algo. Representa algo. Por isso que hoje a gente vê o anjo que vai à nossa frente e nós depositamos a nossa confiança, é a condição de quê? Que quando a gente pega Apocalipse 12, vamos abrir Apocalipse 12? Apocalipse 12. Apocalipse 12, 1. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1. Fala assim: um sinal grandioso
apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, do sol, tendo a lua sob os pés. Aqui eu pergunto, irmão Donizete. Quando fala aqui, irmão Donizete, tendo, né? Aqui essa mulher, tendo a lua sob os pés. Quem é essa mulher? Isso. E quem é a representação aqui da lua? Micael. E quando você vê que a mulher está com os pés ali, ela está apoiada. Então, olha, ela está confiando. Por isso que é a conexão com Cânticos 8. Vamos abrir em Cânticos 8. Cânticos 8. Oi. Tem que deixar derreter toda, viu? Vai chupando, vai diminuindo. Cânticos 8, irmãos. Cânticos 8, 5. Que fala assim, ó. Quem é essa que sobe do deserto? Tá vendo? Quem é essa que sobe do deserto? Apoiada em seu amado. Tá vendo, irmão Donizete? Então, as conexões, os textos, é assim que eles vão se conectando. Então, a gente viu ali a mulher que estava com o pé apoiada sobre a lua. Quando a gente vê aqui, fala, quem é essa que sobe do deserto? Aí nós vemos que a mulher ela foi levada ao deserto para ser alimentada. Isso aqui são pontos básicos, mas eu estou trazendo o ruminar para os irmãos. Cada dia que passar, quando o papai vir trazer outras ministrações, a qual ainda não foi, ainda traga os cadeados que estão sendo abertos, os irmãos vão pegar todas as conexões dos links e falar assim, nossa, aí eu lembro do estudo tal, eu lembro daquele estudo. E assim a igreja vai crescendo. Aí é por isso que fala, quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado, mostrando, ela está subindo do deserto, que é a conexão que nós vimos de quê? De Êxodo 23, 20, que fala, eis que envia o anjo à vossa frente, observa a sua voz, e não seja rebelde, porque sobre ele está o meu nome. Ele levar para o deserto, onde você será alimentada. Quando a gente olha o Apocalipse 12, vai falar, a mulher que foi levada ao deserto, para ser alimentada por 1.260 dias. Está entendendo até aqui, não é, irmão Carlos? Então, irmãos, é um ato de confiança. É um ato de confiança. E a confiança em Yahweh é a confiança na palavra de Yahweh. E aí, por isso que eu precisei falar de Abraão, que era o pai da fé. E nós temos hoje a fé no nosso meio. E Abraão foi o pai da fé. Por isso que Abraão, sendo o pai da fé, foi aquele que o quê? Que ele saiu da onde? Da tua parentela. Aí eu pergunto à irmã Leidiane, qual parentela é essa? Linkando com a conexão com Micael. Que parentela é essa que ele largou, minha irmã? Isto, que é a conexão com Abraão, quando largou a parentela. Exatamente. Qual parentela dele largou lá em cima? Seu pai. Hã? Não. Abraão? Não. Não, foi Micael. Quem é das parentelas dele deixou lá em cima? Os que ficaram lá em cima? Os filhos dele. Irmão Ed Cleiton. A parentela? É a parentela. Bom, a parentela ficou os benjaminitas. Os benjaminitas, exatamente, irmão. Os benjaminitas é a parentela. Ficou lá em cima. E ele veio a essa terra. Então, é a condição, hoje, eu sei que é dúvida para muitos dos irmãos, por isso eu não vou voltar nesses pontos, eu sei que, irmão, os irmãos falam assim, não, irmão,
Mas que bom que a gente está voltando nesses pontos, né? Então, quando a gente vê hoje Abraão, o pai da fé, ali, sendo levado ao deserto, ele levou e foi com ele a esposa, porque a esposa confiou na palavra dele. A esposa confiou na palavra dele. A mulher Filadélfia hoje confia na palavra do filho varão. Por isso que essa mulher hoje ela está com o pé apoiada, porque ela confia. Por isso que Cânticos aqui fala: quem é essa que sobe do deserto apoiada? Se ela está apoiada é porque ela confia. Ela confia. E aí nós falamos de frutos. Por isso, se o semeador saiu semear a boa semente, e a semente, que é a palavra, ela caiu onde? Numa terra? Numa terra? Mas nós estudamos lá no início de Caim, que ele foi expulso, eles foram expulsos do quê? Do solo fértil. A serpente foi tirada de um solo fértil. Porque no solo fértil, na terra fértil, tinha quem? Tinha as árvores. E quem eram essas árvores, irmão Tonho? Lá no Éden. Isto. Não, sem ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que fala assim, ó, vocês podem comer de todas as árvores, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, então tinha outras árvores. Quem são essas outras árvores? Irmão Caleb. São os filhos. Por isso que Cânticos 8 fala que ele brincava lá com suas delícias. É a condição que esses lá, irmão Tonho e irmão Paulo Roberto, para os irmãos que estão chegando, que eu sei que é difícil para os irmãos que estão chegando, mas vai todo mundo estar na mesma condição, mesmo nível de crescimento, porque a palavra de Al para os seus filhos, ela é o quê? É uma palavra esclarecida. Então, todos os pequeninos serão o quê? Esclarecidos da sua palavra, porque ele fala, os esclarecidos compreenderão. E se vocês estão aqui, é porque vocês é o quê? Foram escolhidos para ser esclarecidos da palavra dos segredos de Al. Então, quando eu falo para os irmãos, igual a gente estava falando, a gente pega o Éden, lá tinha as árvores, e a qual eles poderiam o quê? Quando a gente fala comer, eles poderiam ir lá se alimentar dos filhos. Poderiam se alimentar dos filhos. Porque eles eram instruídos. E eles poderiam se alimentar, o homem e a mulher, Adão e Eva. Quando houve a punição, eles foram tirados do quê? De uma terra fértil. Aí a gente pega hoje a palavra do semeador. Quem é o semeador, irmão? Irmão Joel. Quem é o semeador, irmão Joel? Micael. Ele é o semeador que saiu a semear a boa semente. Que saiu a semear a boa semente. E essa boa semente, qual semente é essa, irmão Bento? Que semente é essa? Eu acabei de falar. A semente é a semente é Você vai lembrar, eu sei que você vai lembrar. Fala igual o papai, você vai lembrar. O semeador, ele saiu semear. E ele saiu a semear o quê? Que ele saiu a semear. O que o mensageiro veio fazer hoje, nesse tempo? Ele veio semear semente. E que semente que ele veio semear? É a palavra, ele é a fé. Ele veio semear a palavra. Por isso que Apocalipse 14 ele fala que o anjo que voava com o evangelho eterno, anunciando
a palavra de salvação. As nações, povos, línguas e povo. As nações, povos, línguas e povo, mostrando. É a condição do contraponto, que do outro lado tem também o ancião. Da onde? Da Babilônia, a qual o falso profeta, que é também um ancião, ele está o quê? Fazendo com que as nações, povos, multidões e línguas embriaguem com o vinho da sua prostituição. Aí fala, nações, povos, entendeu? Eles estão alimentando de uma palavra, a qual Filadélfia também alimenta da palavra. Mas a palavra que Filadélfia alimenta é o quê? É uma palavra da vida. Por isso que fala em Lucas 8, a palavra do semeador, que o semeador saiu a semear. E a semente, ela caiu no tempo do fim, numa terra fértil. Caiu naqueles que eram para ser, aqueles que iriam receber a boa semente, a boa palavra. Quando você pega em Lucas, vai falar do vinho embriagante. Vai falar assim, ó, alguém ter tomado do vinho velho, não quer do novo. Porque diz, o velho que é está limitando do vinho velho, o vinho novo, a palavra nova, a mensagem nova. Eles não querem. Então, quando a gente pega essa passagem, vamos abrir lá em Lucas 8. Lucas 8. Tudo é passo a passo para os irmãos entenderem todos, irmãos, os cadeados. Gratidão, irmão Davizinho. Lucas 8, 4. Fala assim. Pode sim, irmão. Lucas 8, 4. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, e Alcha falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos. Aí nós já estudamos na ministração passada, no nosso ruminar. Outros caíram no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na, mostrando a condição lá do início da criação, quando mostra que quando a mulher, ela foi mãe de todos os viventes, mas o homem não. Quando a mulher, ela gerou, ali, Eva, gerou o quê? 2 sementes, conforme está em Gênesis 3, ali, 17 em diante. E uma dessas sementes ali, mostrando que era espinho. E mostrando a condição de que todos os descendentes que vinham da serpente, de Emanuel ali, eles eram espinhos. E eles o quê? Eles querem sufocar os filhos de Adão para não aceitação da boa palavra. Por isso que fala que cresceram-se juntos aqui, ó. Caiu sobre pedras, tendo germinado, secou, por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, tá vendo? Nos espinhos. E os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, tá vendo? Tempo do fim. Caiu em terra fértil, germinou e deu fruto. Ao centro, né? 100 por 1. Dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, mostrando a condição o Espírito está dizendo às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, quando a gente vê, amados irmãos, a palavra aqui, o semeador, o semeador, o semeador, que saiu semear a boa palavra, a semente, irmão Bento. E essa semente, ela caiu numa terra fértil. Aí você agora guarda, irmão Tony, irmão Roberto, Paulo Roberto, que essa terra fértil caiu naqueles que já eram celestiais. Essa terra fértil nós recebemos essa boa palavra. Por isso que no tempo do fim, essa palavra caiu numa terra fértil. E se a terra ela é fértil, ela também produz. Se é uma terra fértil, ela também produz. Por que ela produz? Porque aquele que trabalha a terra, o trabalhador, a qual aquele que trabalha a terra, certo que seus filhos também são trabalhadores. Por isso que eles o quê? Produzem. Aí nós voltamos de novo em Gênesis. Tudo isso passa para a gente, só estou fazendo um ruminar das últimas ministrações e da palavra que o papai trouxe. Aí Gênesis 4, Gênesis 4, Gênesis 4:11. Vamos ver Gênesis 4:11. Gênesis 4, versículo 11. Que fala assim, ó: agora és maldito. A condição da mesma passagem que a gente leu uma página antes, que fala para a serpente quando foi amaldiçoado. Tu és maldito. A condição aqui para Caim, tu és maldito. Você vê os trocadilhos das palavras? Maldito. Agora és maldito. Expulso do solo? Fértil. Então, foi expulso do solo fértil. Que abriu a boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu? Tá vendo? Ainda que cultives o solo, não vai dar frutos, não vai produzir, não vai dar o seu produto. Não vai dar o seu produto, seu fruto. Por quê? Não vai dar. Porque aí, tudo, irmãos, tudo a gente tem que remeter, tudo celestialmente. Terrenalmente, lembrando celestialmente. Terrenalmente, lembrando celestialmente. Aí nós falamos aqui aquele que coloca a sua confiança. Nós lemos ali em Apocalipse 12. No caso ali, a mulher que estava com o quê? Com o pé apoiado sobre a lua, colocando a confiança, que é a conexão com cânticos. Aí, a gente vai abrir, vamos abrir em Iauxa 28. Iauxa 28. Iauxa 28. Iauxa 28. Iauxa 28. Iauxa 28. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar no 15. Iauxa 28, 15. Fala assim: pois que fizeis? Firmamos uma aliança com a morte,
E com Sheol fizemos um pacto. Quanto ao flágelo ameaçador, ele passará sem nos atingirmos. Porque fizemos da mentira o nosso refúgio. E atrás da falsidade nos escondemos. Isso aqui é os que estão confiando em quem? Em Lúcifer. Aqueles que estão confiando em Satanás. Esse é o primeiro ponto, para os irmãos entenderem. Segundo, 16. E por essa razão, assim diz Ial, assim diz o mestre Ial: eis que porém em Sião uma pedra de granito, pedra angular preciosa, no qual, na tradução King James, uma pedra experimentada, né? No caso, ele já foi experimentado. Quem? Micael, experimentado lá em cima. Foi experimentado, já tinha sido experimentado. Eis que, porém, isso é uma pedra preciosa de granito, uma qual já é experimentada. Uma pedra de alicerce bem firmado, tá vendo? Bem firmado. Aquele que nela puser sua confiança não será abalado. Grave essa palavra, abalado. Aquele que puser nela a sua confiança não será abalado. Guarda a palavra que eu mandei os irmãos guardar. Abalado. Se você está colocando a confiança nele, você não será abalado. Lá em cima, tempos antigos, coisas imemoráveis, as coisas celestiais, a gente sabe o quê? Que foi dada a condição ali para quem? Para os querubins, para Satanás, até o dia que se encontrou o quê? No coração de Lúcifer. Maldade, inveja, foi se encontrando tudo no coração dele. A fama dele, né, subiu. E ele o quê? Ele foi colocado por quê? Ele foi lançado por? Ele foi lançado por terra. Ele foi lançado? Por terra. Ele foi lançado? Por terra. Isso. Vamos agora lá em Hebreus. Hebreus 6. Página 2089. Hebreus capítulo 6. 2089. Hebreus capítulo 6. O que nós lemos daquela hora em Iauxa 28? Que aquele que puser nele a sua confiança não será abalado. Não será abalado. Porque confiou. O que nós iniciamos aqui hoje? Temos que confiar em Yahweh. Você confiando em Yahweh, você está confiando na palavra daquele que fala por Yahweh. Aí você confia em Yahweh. Que você confia na mensagem, na palavra, daquele que está conduzindo, conforme nós lembramos de Abraão. Abraão, que era o pai da fé, a qual a mulher, a esposa, confiou na palavra que Yahweh falou a Abraão. Hebreus 6, né? Eu falei? Isso. 2089. Não é Hebreus, não. É Hebreus 12. Hebreus 12, irmãos. Hebreus 12. 22. Hebreus 12. 2099. Isso. Perdão os amados irmãos, viu? É Hebreus 12. 2007. Hebreus 12. 26. Sabe até de cor, né, irmã Diane? Irmã Diane.
Vamos lá. Fala assim, ó. Ele cuja voz um dia abalou a... Nós lemos lá que aquele que colocar nele a sua confiança não será abalado. Ele cujo voz um dia abalou a... Que momento é esse que a terra foi abalada, irmã Angélica? Nessa primeira vez Isto. que foi lançado. Quando Satanás foi lançado para a terra. É a condição que foi abalada a terra. Por isso que fala, ele cuja voz um dia abalou a terra, agora, quem nos fala do alto dos céus, ele cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Que momento é esse aqui agora que vai abalar o céu, irmã Cláudia? Conforme Apocalipse 12. Vamos abrir Apocalipse 12. Tá vendo como é que é assim que eu quero que os irmãos vão compreendendo? Vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 7. Fala assim: houve então uma batalha no céu. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Para ele no céu. Abalando o céu. Abalando o céu. Aí você fala assim, não, irmão, eu vi que você fez a conexão com Yaucha 28, que fala que aquele que colocar nele a sua confiança não será abalado. Aí vocês vão entender a pedra que faz cair. Vocês estão vendo? A pedra que faz cair. O último estudo, papai, ele falou o quê? Que foi necessário somente o quê? Uma pedra. Micael. E essa única pedra, ela o quê? Ela selou a derrota do gigante. E ele caiu. Aí vocês falam assim, está vendo? Não é difícil. Não é difícil. Se os irmãos conectarem os versículos textos, não é difícil. Aí nós vamos em 1 Pedro. É 1 Pedro, né? 1 Pedro 2. É 1 Pedro 2,8. Qual a página, Adriano? 1 Pedro 2115. 2,8. 2115. Olha aí, ó. Vou começar no 7. Vou começar no 7. Pega o 6, irmão. O 6, irmão? Vou começar no 6. Gratidão, irmão André. Gratidão. Vamos começar aqui no 6. Que diz assim: com efeito, nas escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular. Tá vendo? Escolhida. Quando eu falo escolhida, é porque dentre todos os irmãos lá em cima, irmão Carlos, Paulo, irmão Donizete, ele foi escolhido. O Espírito, quando criou exatamente ele, Micael, para falar assim, não, é ele que eu quero. Estou escolhendo ele dentre os irmãos matrizes. Entendeu, irmã Flávia? Estou escolhendo ele. Porque eu tenho uma missão para ele. Depois nós vamos ver isso aqui nas cartas de Micael. É tremendo, irmãos. É tremendo. Eu estou indo assim, bem devagarzinho. Hoje, assim, sabe assim, quando você está na leveza, assim,
de espírito, assim, que vai te confortando, assim, com tamanho conforto na palavra, que você fica leve. Cada dia que passa, a gente, quanto mais você regozija, se alimenta da palavra, você vai ficando leve. Você não tem cabeça para, às vezes, pensar no tamanho dos problemas que este mundo tá trazendo, está causando. Porque uns tempos atrás eu ficava pensando desse governo, da forma que as coisas estão andando e tal. Te traz uma revolta, irmãos, porque a gente sabe que a gente veio fazer uma justiça nessa terra. Mas depois Ial te conforta na palavra que fala assim, é no tempo certo. É no tempo certo, por isso não adiantamos nós ficamos esbaforidos querendo fazer. É no tempo que Ial quer, irmãos. Nosso tempo, nós estamos no processo de embelezamento, né? Para nós sermos entregues no tempo, né, irmão Jonathan? Aí fala, né? Com efeito, nas escrituras se lê, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, a quem nela crê, não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Aí você lembra dos tesouros, né? Que estava escondido ali dentro do vaso. Quem está entendendo está regozijando. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Mas os que não crê, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Aí as conexões que você lembra lá de trás, que quando você lembra que aquele gigante filisteu, ele caiu com uma única pedra, a qual foi selada a derrota dele, que ele caiu ali quando ele recebe uma pedrada. Mostra, para os que crê é o quê? É um tesouro. E por que um tesouro para nós, irmão Márcio? Porque para nós é um tesouro. É fácil, né? Não é difícil, não. Porque para nós é um tesouro. Lembra das duas condições. Na mão direita. Na mão direita. Na mão direita, longos dias. E na mão esquerda, riqueza e honra. Então, nele está o nosso tesouro. Porque é nele que está o nosso tesouro. Porque é nele que está o nosso tesouro. Então, quando a gente entende, aí você compreende. Porque para nós que cremos, é uma pedra, é um tesouro. Mas para os que não crêem, é uma pedra que faz tropeçar e cair. É a condição que quando a gente vê lá o gigante que ele caiu, a gente remete à condição de quem? De Lúcifer, a qual ele vai cair. A qual ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque ele entra na condição daqueles que não crêem. Ele acha que essa palavra não vai se cumprir. Verdade. Porque Micael era dos menores. Micael era dos menores dos irmãos. Espera aí, o menor? Aí você lembra de quem? De Davi. O menor da casa de Jessé. Assim, o menor? Os irmãos ficaram o quê? Tipo assim, surpreendidos. O menor que vai ser ungido? A condição que quando Lúcio ele tinha o espírito. Quando foi tirado dele, que fala na Ezequiel 28, né, que ele, sabedoria perfeita, a gente sabe que é o Espírito, tinha ali a sabedoria, era perfeito, e aí tem que um momento que sai o que dele? O fogo, que consumiu, mostrando que sai o Espírito. E quando foi criado os seres do sexto, lembrando que é a sexta era, a condição da sexta era, Micael, lembrando também da quinta era, os seres criados no quinto dia, mostrando a condição de quinto dia, a gente vê quem no quinto dia? O mensageiro de Sardes. E o mensageiro de Sardes no quinto dia foi tirado o que dele? O Espírito. Por isso que a palavra fala, tem fama de que está vivo, mas está morto.
Tem fama. É a condição que se enquadrou quem? Lúcifer. Ezequiel 28. Porque por causa da sua fama, o fogo consumiu, tirou-se dele, o fogo saiu dele, o espírito saiu dele. Então, quando o espírito entra a lei Micael, lá em cima celestialmente, para ele fazer a obra, ele não acredita. Acredita, ele não acredita. Porque você vê, tudo que vem primeiro, aquele que vem atrás, você nunca espera que aquele vai tomar a frente de todo aquilo que é primeiro. É assim como os irmãos de José, assim como os irmãos de Davi, não creram. Como assim? Não está acreditando. Essa condição. Por isso que é para você ver como que é as coisas. Vamos abrir em Alcha 42, para vocês verem tudo que a gente está conversando. E Alcha 42. É muita maravilha. E Alcha 42. E Alcha 42. E Alcha 42. As cartas de Micael. Vocês verem como é que são lindas. Aí vocês vão entendendo. Por isso, irmãos, que a gente vai conversando, os irmãos vão crescendo, vão compreendendo. Porque a necessidade, a gente vê a pedra que se tornou uma pedra angular e preciosa. Porque com quem nela crê não será confundido, não será abalado. Por quê? Porque não será abalado. Porque está confiando na mensagem, está confiando na palavra que ele está falando. E por isso que quando nós, os que creram na mensagem que serem acendidos, aí se cumpre a palavra de Hebreus, que uma só vez ele abalou a terra, agora também abalará os céus. Abalará os céus. Mas nós que confiamos, nós que guardamos nele a nossa confiança, não seremos abalados. Isso é grandioso demais. É muito grandioso. Porque é nele que está toda a grandeza de que Al quis colocar. É nele que Al colocou toda a grandeza. Falou assim, é nele que eu quero. Vamos ver aqui, ó. As cartas de Micael. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, escolhido, tá vendo? Em que tenho prazer. Pus sobre ele o meu Espírito. Pus sobre ele o meu Espírito. Então aqui a gente vai vendo que foi colocado sobre ele o Espírito. É ele que a qual ele herdou o Espírito. Olha aí para você ver que grandeza. Continuando. Pus sobre ele o meu Espírito. Ele dará o direito às nações. Vamos pegar lá no 5, do outro lado. Assim diz Ial, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu o alento aos que a povoam e o sopro da vida aos que movem sobre ela, mostrando a condição do Espírito quando criou as coisas. Entendeu, irmãos? Eu, Ial, te chamei, chamando ele. Eu, Ial, te chamei para o serviço da justiça. Está vendo? Está vendo, irmão Tom? Ele foi chamado para uma missão. Ele foi chamado para uma missão. Aí fala, eu, Ial, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-me pela mão e te modelei. Está vendo? A condição de que Micael é criado. Vocês estão entendendo? Ser criado.
É diferente de gerado, porque sabemos que quem foi gerado foi o Espírito. Dentro de Al, e Al gerou o Espírito, a alma e o Espírito saem, e eles criam. E fala que sobre ele foi colocado o Espírito, aquele que foi modelado, Micael. Eu, Yahweh, que te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí com uma aliança do povo. Aí você vem aqui no nosso tempo. Uma aliança do povo com a luz das nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Aí vocês lembram de lá de trás, quando aqueles que estavam aprisionados na morte, a qual foi abrir os olhos dos cegos. Aí vocês lembram de que? Lucas 4, né? Que quando Yahshua vai abrir a profecia. É os pontos, irmãos, que eu quero que os irmãos vão pegando, ponto a ponto, para os irmãos não se perderem. E fala, eu sou Yahweh, este é o meu nome, não cederei a outro a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. A primeira coisa já se realizaram. Agora vos anuncio outras novas. Tempo do fim, irmãos. Antes que elas surjam, eu vos anuncio. Aí você fala assim, não, irmão. Então, uma obra que foi começada lá em cima, foi experimentado, foi enviado, e hoje no tempo do fim, conduzindo a igreja, e a qual a igreja coloca sobre ele a sua confiança. E esses produzem frutos de perseverança, porque ele é o semeador que saiu a semear a boa semente, a palavra. E a semente, a boa palavra, ela caiu numa terra fértil. E essa terra fértil, ela é fértil, ela produz. Quando nós lemos lá, nos descendentes lá, Caim é o quê? Ele foi expulso do solo fértil. E tudo que ele produzir não dará o seu? Não dará o seu fruto. Isso linkando com o quê? Agora vocês vão entender. Papai trouxe na ministração final de semana. A passagem para mim, irmão André, da mina. Lucas 19. 1822. Vamos lá em Lucas 19. Gratidão, amados. 1822. Lucas 19. Lucas 19. 11. Gratidão, irmão André. Vamos ler todo o versículo. Como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola, porque estava perto de Al-Shalom, e eles pensavam que o reino de Al se manifestaria imediatamente. Disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua. Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua. Se era de nobre origem, né? Porque era príncipe, né? Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de se investir na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, chamando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, atrás dele uma embaixada para dizer. Você pulou aí. Não, aqui, ó. Depois, chamando 10 dos seus servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, fazer render até que eu volte. Ora, os seus cidadãos odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer. Aí vocês lembram tudo que nós falamos.
aqui essa embaixada que foram, não queremos que você reine sobre nós, não queremos confiar na sua mensagem, não queremos essa mensagem. Por quê? Porque esses não produzem nada. Essa embaixada que foram enviadas são quem, irmã Leia? Quem é essa embaixada que foram enviada, irmã Leia? Essa embaixada que foi enviada. Isso, quem é essa embaixada? Essa embaixada que foi enviada foi na terra, né? Isso, quem foi essa embaixada que foi enviada à terra? Aí são a Babilônia, né? Que não aceita a mensagem dele, né? Quem mais? Exatamente. Manuel. Isso, são as Babilônias, são todos esses, principalmente esses da descendência de Caim, eles não vão receber a mensagem, eles não aceitam a palavra, mas são a Babilônia. Esses são o quê? Essa embaixada que vieram, os querubins preguiçosos, todos eles. Por isso que esse povo que está aí, eles não aceitam essa mensagem, porque é uma mensagem de salvação. Eles se alimentam de morte. Aí fala, ora, seus cidadãos odiavam, enviaram atrás dele uma embaixada para dizer, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, aqui mostrando quando ele retornou, tá vendo? Depois de ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais haviam confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse, mestre, tua mina rendeu 10 minas. Quem é esse irmão, Paulo Roberto, que fez render 10 minas? Por quê? Fazia com São Paulo. Por que não? Você falou certinho, fazia com São Paulo. Mas por que fazia com São Paulo? Você falou certo. O que nós falamos no começo? Eles tiveram o quê? Uma perseguição de 10 dias, 10 anos. Entendeu? É assim que você vai conectando, certinho. É isso aí, meu irmão. Quer que você guarda mesmo, vai guardar. Em nome de Alcha. Então, por isso que fala. Quando regressou, né, após ter recebido a realeza, mandou chamar os servos a quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse, mestre, minha mina rendeu... Tua mina tua mina rendeu 10 minas. Então ele tomou, né? Muito bom, servo bom. Disse-lhe ele, uma vez que mostraste fiel no teu pouco, recebeste autoridade sobre 10 cidades. E aqui também está um segredo, ó, irmãos. Como fala assim, ó, tua mina rendeu 10 minas. Muito bom, servo bom. Disse, uma vez que te mostraste fiel no pouco, mostrando a condição de São Paulo, que ele tinha uma condição muito boa. Quando ele abriu mão de tudo, ele passou a viver de tendas, de construção de tendas, né, para o seu trabalho. Ele passou a viver de pouco, do muito passou a viver de pouco, né? Vamos lá. Muito bem, servo bom. Disse, uma vez que mostraste fiel no pouco, recebeu autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse, mestre, tua mina produziu 5 minas. Quem é esse que produziu 5, irmã Angélica? Mensageiro de Sardes. Por que está referenciando o mensageiro de Sardes? Referente à quinta era. A quinta era. Aí fala, recebeste autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse, mestre, tua mina produziu 5 minas.
Também a ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio ao outro e disse: mestre, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositastes e colheres o que não semeastes. Ó, aqui está o segredo. Pois tive medo de ti, porque é homem severo. Tomas o que não depositastes e colhestes o que não semeastes. Então ele disse: servo mau, julga pela tua própria boca. É o link também com o gigante que a gente já viu, né? Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei, porque não confiaste o meu dinheiro ao banco? Então, mostrando a ele mesmo, no caso, aquele que falou assim: por que você não confiou seu dinheiro em mim? Por que você não confiou em mim? Por que você não confiou em mim? Por que você não confiou em mim? De novo. Por que você não confiou em mim? De novo. Por que você não confiou em mim? Aí, aqui tá bom. Eu acredito que os irmãos estão entendendo. Tá vendo, irmãos, como é que é grandioso? Tem um pouquinho de água. Você vê o que ele semeou? Você vê que ele não fez render? Não produziu? Nada. Não fez render? Nada. Porque ele não confiou. Porque ele não confiou. Aí você entende o início. Toda a descendência da serpente e de Emanuel, eles não produzem nada, irmã Flávia. Eles não produzem nada. Por isso que é necessário. Aí pode abrir aquela parte lá agora, irmão de Cleito, de Hebreus. Hebreus 6:8. Agora podemos abrir Hebreus 6:8. Página 2090. Qual a página, Adriano? 2090. Hebreus 6:8. Nessa passagem é bom, na King James é melhor. Vamos abrir na King James, irmãos. Você vê que a gente leu ali, você vê que ele não confiou. Você vê que o que plantaste que não semeou e juntar aquilo que não... Como é que fala aqui? Depois vamos voltar lá. Hebreus 6. Hebreus 6:8. E a passagem de Lucas é qual? 19, né? 19. Vou deixar aberto aqui as duas. Lucas 19. Não, eu estou deixando aqui só a passagem de Lucas aberta, né? Vamos lá. Aí fala aqui, ó, Hebreus 6:8. Fala assim, ó. Todavia, a terra que produz espinhos, aí você vê, irmão, tá vendo, irmão Edgar? Todavia, a terra que produz espinhos, irmão Robson, quando a gente lembra de espinhos, você lembra de quê? De Caim. É exatamente isso. Por isso que fala, né? Que o homem, por causa do homem, lá em Gênesis 3 fala, por causa do homem, ele será o quê? A terra passará o quê? Produzir espinhos. Mostrando
essas ervas daninhas. A terra passou a produzir espinhos. E os espinhos, esses são esses espinhos. Olha aí, irmão Davi. Aí fala assim, ó. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil. É inútil. E logo será grave essa palavra também, amaldiçoada. E logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado ao fogo. Seu fim é ser lançado ao lago de fogo. Seu fim é ser lançado ao fogo. Aí quando pega aqui e fala assim, toda a terra que produz espinhos e ervas daninha é inútil e logo será amaldiçoada. Aí você lembra que condição? Ó, vou fazer os irmãos pensar. Já o Paulo em Gálatas 1, ele fala o quê? Se alguém trazer um evangelho diferente a qual já estamos pregando, já estamos fundamentados, alicerçados, é anátema, amaldiçoado. Traduzido, tudo nessa terra que esse povo está alimentando vem desses espinhos e de Emanuel. Vocês estão entendendo agora? Que é o alimento do espírito do erro. E através de Emanuel, que fez esses espinhos. E esses espinhos é que está o quê? Sufocando a boa semente. E não deixa o povo crescer. Acredito que os irmãos estão entendendo. E por isso que fala, aí é o link agora final que a gente leu. Por isso que fala, todavia a terra que produz espinhos e ervas daninha é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim será lançado ao fogo. Aí você lembra dos dois que serão lançados, o quê? Porque vem de uma descendência exatamente, que são esses que são amaldiçoados. Aí você pega o falso profeta e você pega o Emanuel, o antimachia, que serão lançados, jogados no lago de fogo. Vocês estão entendendo, irmãos? Gratidão, viu? Gratidão para os irmãos que estão entendendo. Sim, Adriana. A coroa do ancião é os filhos, não é? Certo. Esses aqui são os filhos de Caim, né? Descendente de Emanuel. Já pensou um contraponto que lá no Evangelho Anátema, o Jesus Emanuel tem uma coroa de espinhos. E os espinhos são os seus próprios filhos. Vou levar para o papai. Não vou levar para o papai. Vou levar para o papai. Bem lembrado. A coroa do ancião é os filhos. Bem lembrado, irmão. Nós estamos crescendo mesmo, gradativamente, o que está sentindo. Exato. Isso. Então, irmãos, voltando aqui, né, para a gente não perder nossa linha de raciocínio, por isso que nós vemos hoje, irmãos, por isso que nós temos que dar frutos. Porque quando você pega o início, você vê que essa descendência ali de Caim, eles não produzem. E quando a gente pegou aqui, aí a gente vai voltar aqui em Lucas 19 de novo, o que que fala para ele aqui, ó? Para Lúcifer. Lucas 19, agora na El Shalom. 19, 20. E Madriana, você falou algo muito interessante, viu? Lucas 19, 20, fala assim: veio outro e disse: Mestre, eis aqui tua mina, que depositei no lenço, no caso guardou, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeastes.
Então ele disse: servo mau, julga-te pela tua própria boca. Sabes que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Mostrando, ele não fez nada, não produziu nada. É a condição que você vê que os filhos de Adão aqui, porque aqui é numa volta da realeza, mostra, ele foi investindo a ele o retorno. No que ele retorna, esses, na condição dos filhos de Adão, eles recebem a sua porção. Eles recebem a sua porção. Mas aí você vê que o outro, de forma alguma, já é tirado, mostrando que ele é severo, ele é justo. E você vê que é todos nos tempos certinho, porque quando a gente subir, ele vai ter que prestar conta, vai ser tirado. Exato. E os que estavam na condição igual a gente vê os de Esmina e a gente vê ali do mensageiro de Sardes, eles depois vão receber a porção deles. Por quê? Porque trabalharam. E a gente vai entender um pouquinho que o irmão Paulo Roberto e o irmão Donizete no domingo ficaram com dúvidas, ali que o papai fez as perguntas, e eu vou trazer para os irmãos aqui um ponto de esclarecimento para os irmãos, porque aí a gente volta nesses pontos para os irmãos ficar alinhados. Quando a gente pega, cara, vamos te falar da porção, eles vão receber. Por quê? Mas a gente vê que São Paulo teve que morrer, foi perseguido, teve a morte de 10 dias. Assim também o mensageiro de Sardes. Por isso que fala, tem fama de que está vivo, mas está morto. Aí a gente vai abrir em Yalcha 4. Estamos quase terminando, irmãos. Deixa eu fazer uma conclusão aqui. Eu acredito que os irmãos estão entendendo. Estão cansados, irmãos? Vamos lá. Yalcha 4. Yalcha 4. Yalcha 4. Yalcha 4. Papai falou, né, no domingo sobre essa passagem, fez as perguntas. Aquilo que eu falo para os irmãos, vocês acham que não? Por isso que cada um do corpo tem uma função, irmãos. Eu, por exemplo, eu sou daquele que eu fico atenado às perguntas. Fez a pergunta para o irmão, eu estou aqui, ó, atinado. Eu já anoto essa pergunta. Por quê? Porque se foi dúvida para um irmão, pode ser dúvida para outro. E às vezes a dúvida, às vezes, também pode ser, às vezes, ter para a gente mesmo. E assim é, irmãos. Então anota, porque aí você lá na frente você vai entender, porque você vai assim, nossa, hoje eu não tenho mais dúvida nesse ponto. Aí você pode ir para o próximo, e assim vai. Yalcha 4, 2. Yalcha 4, 2. Fala assim, ó, naquele dia, o rebento de Al se cobrirá de beleza e glória. O fruto da terra, ó, o que nós acabamos de falar? Que a terra dará o seu fruto. Nossa obra nessa terra não é em vão, porque nós recebemos o que? A boa palavra. Porque o semente saiu semear o que? A boa palavra. Ela caiu na terra fértil e nós produzimos. E falo, o fruto da terra será motivo de orgulho e resplendor. Tá vendo? O fruto da terra. Esse fruto aqui, vocês vão saber que somos nós. Por isso que vai falar aqui, ó. O fruto da terra será motivo de orgulho e resplendor para os sobreviventes de Isial. Por que sobreviventes de Isial? Porque nós escapamos da tribulação. Tá vendo? Eu estou profetizando lá na frente, né, irmão? Escapando. Estou nem mais aqui. Porque escaparemos da tribulação, irmão Davi. É que somos celestiais, irmão, e quer ir embora. Né, irmão Davi? Fala. Aí fala, os frutos da terra será motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Isial. Continuando. Então, resto, aqui onde que
né, irmãos, que vocês barraram no final de semana. Aí fala, então o resto de Sião, porque papai perguntou, quem é o resto de Sião? O resto de Sião são os filhos de Adão. Esses são os restos de Sião. E os remanescentes de Alxalã. Esses remanescentes de Alxalã são aqueles que entraram na condição de perderam, de subir, que são seres celestiais. Mas eles o quê? Foram o quê? Desatentos. E por causa disso vão ficar na tribulação. Que são dois grupos, remanescentes, o resto de Sião, e os remanescentes de Alxalã, que é outro grupo. Serão chamados santos. Aí fala, serão chamados santos, a saber, o que está escrito para a vida em Alxalã. Mas vamos pegar esse primeiro ponto aqui então, irmão Paulo Roberto, quando fala aqui, então o resto de Sião, quando você entende o resto, aí vamos pegar Apocalipse 3:3, que está falando para a igreja em Sardes, que fala assim, ó, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alma e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tem fama de estar vivo, mas está morto. Torna-se vigilante e consolida o resto. Consolida o resto que está para morrer. Então, mostrando aqui, está mandando consolidar o resto. Grava essa passagem, essa palavra. Consolida o resto. Agora, nós vamos agora lá em Apocalipse 12. Lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12:17, irmão. Apocalipse 12:17. Quem fala assim, ó. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o dos descendentes, no caso da mulher, os descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho de Yahweh, mostrando, eles agora estão guardando na tribulação. Eles estão guardando na tribulação. Aí você volta lá de novo em Alxa 4. E Alxa 4:3, que fala, e Alxa 4:3, então o resto de Sião e o remanescente de Alxalã serão chamados santos, a saber, os que está inscrito para a vida em Alxalã, tá vendo? Está inscrito, eles já estavam inscritos. Aí fala aqui, então o resto de Sião e o remanescente de Alxalã serão chamados santos. Grava isso, serão chamados santos. Eles serão chamados santos. A saber, o que está inscrito. Você vê que eles já estavam inscritos, porque é aquele dele, o que apaga e que escreve. Por que escreveram o nome deles? Porque eles fizeram uma obra. Vai fazer uma obra. Na tribulação, voltaram a se escrever o nome deles. Porque eles que estavam com as vestes sujas, e eles depois vão voltar o quê? A se lavar as suas vestes. Aí você volta a Apocalipse 13, lá no final, 13, 13, na verdade Apocalipse 13 mesmo. 13, parará. Aqui, ó. Apocalipse 13:8. Aqui, ó, vamos começar no 7. 13:7. Fala assim, ó. Deram permissão para guerrear contra os santos. Tá vendo? O que nós lemos lá? Os santos. Deram permissão para guerrear contra os santos e venceram. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Adoraram então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito. Você vê que quem vai adorar é aqueles que não estão escritos. Porque os que estavam inscritos conforme lá, eles não adoram, porque eles guardam o testemunho e os mandamentos de Yahweh e os testemunhos de Yahweh.
Vocês estão compreendendo agora? Aí continuando fala: adoraram então todos os habitantes da terra, cujos nomes não está inscrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro Imolado. Vocês estão vendo? Então é esses pontos que os irmãos têm que pegar. Então quando você vê a conexão de Alcha 4 com essa conexão, e a gente vê lá que esses guardaram o quê? O resto. E aí a gente vê que Apocalipse 3, quando a gente vê por mensageiro de Sá, fala assim, consolida o resto que está, por quê? Porque vão morrer na tribulação. Entendeu, amados irmãos? Esses eram os pontos que a gente tinha que trazer, que a gente é um ruminar, irmãos. É os pontos esclarecedores do ruminar para os irmãos entenderem e crescerem. Pode falar, irmão Jonathan. Pode. E Alcha 4? Pode. Fala alto para os irmãos aqui na live escutar, tá bom? E Alcha 4. Tá. Vou começar pelos dois. Naquele dia, o rebento de alto se cobrirá de beleza e de glória. E agora que eu quero entrar. O fruto da terra, você mesmo mostrou que a terra vai dar o seu fruto. Será futuro. Motivo de orgulho e esplendor. Para quem? Para os sobreviventes de Israel. Exato. Aí você lembra quem é os sobreviventes de Israel, senão aqueles que acompanharam o Espírito, os Espíritos que acompanharam o Espírito na caminhada no do deserto, isso. De tendas em tendas. Então, o próprio Espírito, junto com esses Espíritos, que são os filhos, trabalharam na era de Esmina, né? Trabalharam na era de Pérgamo, estão trabalhando também na era de Sardes, agora, né? Nessa condição, e deixando o alimento para que seja trabalhado na tribulação. O resto de Sião, os filhos de Adão e os remanescentes de Alxalã, os desatentos de Filadélfia. Então, lá na frente, o fruto da terra, que será motivo de orgulho, o fruto da terra é os 144 mil, que será motivo de orgulho para aqueles que trabalharam na terra. Sim. Em toda a caminhada. Entendi, bispo. Gratidão. Assim seja, né, amados irmãos? Bem observado, irmão. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque hoje a gente vai compreendendo que o nosso trabalho, né, não está sendo em vão. E eu quero que os irmãos memorizem, guardem no coração. Por quê? Porque nosso trabalho aqui é um trabalho que está sendo compensado. Por isso que a gente vê, né? Ali quando a gente vê a pedra experimentada, a qual é o quê? Ela é um tesouro. Ela é um tesouro para os que crerem. É um tesouro. Por quê? Porque nós sabemos, na mão direita, longos dias. E na mão esquerda, riqueza e honra. Aí nós lembramos do quê? Daquele que vai repartir a herança no seu retorno. O homem que foi investido, aquele que foi investir na realeza. E nós recebemos nossa parte da nossa herança. Você vê que esses vão receber depois, mas vão receber por quê? Porque ele é o quê? Um juiz severo. Porque ele é um homem severo. Porque ele é um homem severo. E por isso que a gente vê, quando você vê a parábola do semeador, que eu falei para os irmãos, a gente vê a condição ali de ele guardar, ele não confiar, mostra as mesmas condições de que você vê que se repetem lá em Caim, não confiou em Al. Você vê, não confiou e por isso também não produzirá. A mesma coisa de Lúcifer, não confiou, não produz o fruto, mas os que confia dará o seu fruto. Os que confia dará o seu fruto, irmãos. E está dando já frutos. Por isso que a gente vê hoje a palavra tem que ser um texto áureo para a igreja, de Alcha 55, que a chuva e a neve, ela não retornará até que se cumpra o objetivo de sua missão, que é a missão que Al determinou, que é o quê? Regar a terra. Olha para você ver, regar a terra, mostrando, uma terra ela produz frutos sem chuva?
está falando uma chuva de outro sentido, está falando assim que essa chuva que está vindo regar a terra é uma chuva que ela vai fazer dar frutos, uma terra que é seca. Por quê? Porque os descendentes, desde lá de trás, de Caim, de Emanuel, que vem aqui, eles não produzem, eles destroem, eles matam, mas nós viemos o quê? Conforme a palavra em Yauxa 14, proclamar a libertação das nações. Assim seja, amados. Gratidão, papai. Algum amado irmão na live que queira falar alguma coisa? Irmão Elton, sempre participante. Algum dos irmãos querem falar? Tem alguma dúvida? Acho que o irmão Sandro. Irmão Sandro, tá com alguma dúvida? Tá? Deu para compreender, irmão Sandro? Quando o irmão falou que é a que vem regar a chuva, por isso que ele é o anjo da água, né? Sim, com certeza, né, irmão? Gratidão, exatamente isso. Né? Essa água que vem regar a terra, né? Vai dar fruto, né? Exatamente. E fazer essa terra produzir, irmão, né? Por isso que ter lá na frente, lá no milênio, ainda vai produzir. Vai assim, perde mais um ano. Aí vai produzir. Com certeza. Isso que é o anjo moral. Ele vem regar a terra para produzir, né? Exatamente isso. Dá o fruto, né? Maravilhoso, né? Gratidão, papai. Fazer a bênção sacerdotal para os amados irmãos, né? Que eu possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos e continuar estudando e o quê? Perseverando, viu, irmãos? Perseverando. Que assim seja, viu? Vamos fazer a bênção sacerdotal. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. E Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. E ao levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Assim seja. Fica na paz, papai Yauxa, amado.